Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Concordância Verbal, falaremos hoje de concordância com infinitivo. Professora, o que é infinitivo? Gente, são os verbos terminados em ar, ir, tá? Falar, comer, sorrir, cantar, querer, mentir, tá? Por exemplo. E o que acontece com esses verbos? Eles vão ter plural ou não, dependendo da forma como estiverem escritos na oração, tá? Por exemplo, aqui, ó. No caso, é hora de voltarmos. Esta lição é para eu fazer depois. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha só que bonitinho 3 orações aqui. Nessas duas primeiras, eu vou ter aí os infinitivos flexionados, tá? E eles têm sujeito. Então, é hora de voltarmos, ou seja, eu sei que somos nós que voltaremos, tudo bem? Então, dentro da conjugação do verbo voltar, dentro do infinitivo, nós vamos ver essa formação quando nós estivermos falando de infinitivo pessoal. Beleza, tem sujeito, está oculto, coloco no plural, tá? Essa lição é para eu fazer depois, aquele velho caso do não é para mim, né, mas para eu fazer. Então, show! Tenho eu aqui, que ele está bem explícito, esse sujeito, e eu vou colocar o meu verbo fazer aqui, conjugado com esse sujeito, tá bem? No caso, se a gente for olhar lá, a nossa conjugação é lá, fazer, fazeres, fazer. Fazermos, fazeres, fazerem, tá? Então, tá perfeito de acordo com a norma. Agora, neste caso aqui, ó, o viver e o ter, eles são impessoais, não estão ligados a nenhuma pessoa, né? Não precisa, porque está falando de uma maneira geral. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Ou ser aqui também. Então, aqui não está ligado a um sujeito, como nos casos anteriores, e a gente reconhece como verbos impessoais, não tem conjugação, tá bem? Então, a primeira norma é essa, tem que observar como está sendo colocado de maneira geral, falando como se fosse um fenômeno existencial, então esses verbos não vão ter plural, não vão ter concordância, não vão ter conjugação com ninguém. Mas eles estão ligados a algum sujeito, a algum ser, então eles vão fazer essa concordância, tá bem? Continuando a ver os casos aqui, ó. Todas as crianças têm o direito de brincar. Então, quem está brincando são as crianças, tá bem? Aqui no de baixo, nós tivemos interesse em participar do processo seletivo. No caso, quem está participando somos nós. Mas o que acontece? Aqui eu tenho duas orações, tá? Todas as crianças têm o direito, é uma oração. De brincar, aí é um complemento nominal, na verdade, é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal dessa primeira aqui. Aí depois dá uma olhadinha nas aulas sobre subordinadas que eu explico isso. Mas o sujeito é o mesmo das duas orações. No caso, os dois sujeitos se referem à criança. Então, no segundo caso, eu não preciso colocar o verbo no plural. Aqui é a mesma coisa da de cima, tá? É a mesma coisa. Então, como ambas as orações têm ali o mesmo sujeito, no segundo caso, eu não preciso me preocupar em colocar um sujeito para esse verbo no infinitivo. Tá bem? Ótimo. Seguindo, nós vamos ter aí. Isso aqui vai ser engraçado, que vocês vão falar assim, como assim? E é verdade, olha só. Nós temos aí os verbos causativos, que é o deixar, mandar, fazer, obrigar, e os sensitivos, sentir, ouvir, perceber, ver. Causativos por quê? Porque eles causam alguma coisa. Quem deixa não, é uma causa, está causando algo. Quem manda, manda né, fazer algo. E assim por diante. Enquanto o sensitivo é aquele que a gente sente. Os nomes já se traduzem aí, tá, pessoas? O que acontece quando nós tivermos esses casos? Eu posso fazer com que o meu infinitivo tenha ambas as conjugações, tá? Então, no caso aqui, ó, a criança fez, ó o verbo causativo. O que ela fez? O que ela causou? Seus avós, e aí eu tenho sorrirem, que é a forma mais comum, né? Então, a criança fez seus avós sorrirem. Ótimo. Mas se eu quiser colocar esse verbo no singular, eu também posso. Nossa, senhora, que esquisito, eu nunca ouvi isso. Sim, você nunca ouviu isso, mas
pode, tá bem? No de baixo, aí com um sensitivo. Nós percebemos aqui os vagalumes, então assim, o que eu senti, o que eu percebi? Que os vagalumes brilharem em meio à mata. Nós percebemos os vagalumes brilharem. Então tá aqui o sujeito e o verbo concordando com esse sujeito. Tudo bem? Ótimo, mas eu também posso aceitar o brilhar. Nós percebemos os vagalumes brilhar em meio à mata. Então isso daqui também é possível. Tudo mediante a esses verbos, porque são eles que introduzem as ações que vêm depois, tá, gente? Por causa disso. Tudo bem? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. E aqui encerramos a nossa série de concordância. Até breve!